Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje é o terceiro e último vídeo da nossa série Hello Weekend, uma série de vídeos que eu gravei nesse final de semana em comemoração ao Halloween. Se você ainda não assistiu ao vídeo 1 e ao vídeo 2, não se preocupe, eu vou deixar o link deles ali na descrição e também nos cards ao final deste vídeo aqui. No vídeo 1, eu contei pra vocês como aconteceu um dos crimes mais importantes do Brasil, o crime da Galeria de Cristal. No vídeo 2, eu trouxe para vocês alguns relatos de histórias macabras, histórias de terror bem curtinhas, e eu também dei a minha opinião sobre elas, foi bem legal. E no vídeo de hoje, eu vou sugerir a vocês 10 leituras insólitas, 10 livros para você ler no Halloween, mas é claro que nada impede que você leia aí nos outros dias do ano, porque são todos livros incríveis que eu amei ler. Dito isso, vamos para o vídeo de hoje. A minha primeira sugestão é de um livro que não é tão conhecido, mas que eu acho que deveria ser, e o melhor, é um livro nacional. Este livro foi o vencedor do Prêmio Kindle 2017, então você já deve imaginar que é um livro sim de uma qualidade indiscutível, e ele se chama Nova Jaguaruara, de Mauro Lopes. Eu achei brilhante como o autor consegue construir uma camada de mistério, de suspense. Aqui no Brasil, que é um país que devido ao calor, devido à cultura do público, esse terror às vezes não se sustenta. Mas o Mauro conseguiu construir muito bem tudo isso. Essa história se passa em uma cidade fictícia no Ceará. Vamos ter nessa história espíritos, coisas do mal, demônios, então vai ser uma história bem bizarra. Tudo começa com um grupo de engenheiros que vão a uma pequena cidade, Nova Jaguaruara, para tentar analisar se eles conseguirão trazer energia para determinados locais da cidade. Contudo, eles começam a se deparar com eventos muito estranhos na cidade. Por exemplo, o fato de que todos os dias, exatamente à meia-noite, falta luz. Eles, enquanto engenheiros, deveriam entender o que está acontecendo, visto que se trataria ali de algum problema com a energia. Porém, nós vamos ver que essa energia é um pouco sobrenatural, bem diferente da energia de luz elétrica e tudo mais. É um livro relativamente curto, tem 200 páginas mais ou menos, e está disponível apenas no Kindle por enquanto. Já tem resenha aqui no canal, sempre que eu falar de algum livro que tenha resenha, eu vou deixar aqui pra vocês na descrição também, e vou tentar ser bem breve porque a lista é longa. O livro número 2 é o livro Não Sobrou Nenhum, da Agatha Christie, também conhecido como O Caso dos 10 Negrinhos. Parece meio óbvio falar de Agatha Christie, já que é uma autora tão conhecida, porém muitas pessoas conhecem ela pelos seus livros policiais, mas eu acredito que o livro E Não Sobrou Nenhum tem uma aproximação muito maior do terror do que do policial. Algumas pessoas são convidadas por motivos diversos para irem até uma ilha. Chegando nessa ilha, elas dão de cara com diversos acontecimentos bem diferentes daquilo que elas imaginavam. Uma a uma vai morrendo e os personagens precisam descobrir quem é o assassino ou assassina, caso contrário também se tornarão vítimas. Histórias que se passam em ilhas são incríveis na minha opinião. Número 3. O caso de Charles Dexter Ward de Lovecraft. É claro que quando falamos de terror não poderíamos deixar de lado Lovecraft, mas eu acredito que esse livro dele não é tão conhecido aqui no Brasil. É um livro bem fácil de encontrar, vocês encontram por edições econômicas da LPM Pocket, super simples, super barato, e é uma leitura que vale muito a pena, é uma leitura que de fato dá medo, assim como Nova Jaguaruara dá muito medo, e também como E Não Sobrou Nenhum dá muito medo. São todos livros de fato com essa camada de terror que vai te fazer ler somente de dia. Em o caso de Charles Dexter, nós vamos acompanhar a história de um garoto que começa a estudar história, antropologia e ciências antigas, segundo consta no livro, e nós vamos acompanhando melhor o que seriam essas ciências antigas. E, em determinado momento da sua vida, ele começa a parecer mais velho, cada vez mais. Não em questão de anos, como acontece com todos, mas em questão de meses. O que será que de fato ele descobriu? Além disso, as pessoas costumam ouvir vozes, gritos do local de trabalho dele, como se estivesse acontecendo algo no subsolo. O que será? Esse é um livro muito bizarro, ele realmente traz algumas camadas bem subjetivas, mas que nos faz pensar, será que de fato ninguém teve uma atitude ali semelhante à de Charles Dexter?
O quarto livro dessa lista é Medo Imortal, da Dark Side Books. É na verdade um livro que traz ali uma coletânea de contos, e todos esses contos são contos de autores brasileiros que beiram o insólito, seja pelo gótico, seja pelo terror, seja pelos textos estranhos, pelas narrativas cabulosas, enfim, tem algo de macabro ali. E é legal porque às vezes quando nós pensamos de terror, como eu já mencionei, nós pensamos em produções internacionais e lembramos de uma ou outra brasileira, mas esse livro traz inúmeros contos. São contos de Machado de Assis, de Coelho Neto, de Júlia Lopes Almeida, então vários autores aí que fizeram parte da nossa história da literatura, mas que não são tão conhecidos pela literatura de terror, e vale a pena dar uma chance para esses textos deles. Alguns eu já conhecia, mas quando eu li o livro eu conheci vários outros contos e valeu a pena a leitura. E como não recomendar para vocês Noite na Taverna, falando de autores brasileiros. Álvares de Azevedo é sem dúvida um dos maiores autores na história da literatura brasileira, e esse livro dele é incrível. Basicamente, algumas pessoas ali, algumas embebedadas, se reúnem em uma taverna e aí elas vão comentando, conversando, contando histórias que ocorreram durante a sua vida. Não é qualquer história, são histórias macabras. Acontecimentos bizarros, fatos inusitados. Vale a pena conhecer. E é um livro bem curtinho, tem menos de 100 páginas, é frequentemente cobrado nos vestibulares também, pela riqueza estética da linguagem. E agora eu gostaria de sugerir para vocês um livro que de certa forma zomba do terror, porque ele tenta desconstruir o gênero, mas ele traz vários elementos aterrorizadores para fazer isso, que é O Fantasma de Canterville, do Oscar Wilde. Eu gostei muito desse livro, ele é muito divertido, muito irônico, ele de fato vai trazer a história de um fantasma, aliás, de uma família que se muda para uma mansão assombrada, só que a relação dessa família para com esse fantasma é de total descaso, então o fantasma vai ficando bravo porque a família não dá bola, não se assusta com ele. É muito curtinho, se eu não me engano tem menos de 50 páginas, mas é muito divertido e traz todos esses elementos do terror, só que de forma bem divertida, vale a pena dar uma chance para ele. Depois, eu não poderia deixar de sugerir a vocês O Castelo de Otranto, porque O Castelo de Otranto é considerado o primeiro livro gótico da história da literatura. E nós sabemos que o gótico foi, digamos assim, onde se originaram esses outros deslocamentos, desdobramentos que nós temos hoje em dia, como o fantástico, o maravilhoso, o estranho e tudo mais. O Castelo de Otranto é um livro muito antigo, ele foi publicado em 1764, então vocês já podem imaginar que por mais que ele se proponha a trazer uma história de terror, é claro que ele não vai ser como as histórias de terror que nós conhecemos hoje, ele vai ser bastante dramático, mas ele vai ter essa camada da assombração que vive em um castelo, então é legal conhecer onde tudo se originou também. Depois nós temos Os Contos de Imaginação e Mistério, de Edgar Allan Poe, e eu acho que esse título super combina, porque de fato eles vão ser contos fantásticos se você acreditar no fantástico, senão eles podem ser apenas contos que trazem coincidências macabras. Edgar Allan Poe é considerado o pai da literatura policial, é considerado uma referência na literatura de terror, nos seus poemas, então sempre sugiro a obra dele quando falam de terror, principalmente alguns contos como O Gato Preto, William Wilson, A Máscara da Morte Vermelha, enfim, a obra dele é de fato muito vasta. Além de contos de terror, ele também escreveu contos policiais, escreveu poemas de amor, poemas sobre solidão e ainda ensaios acadêmicos. Então esse escritor foi de fato bem surpreendente. Como falar de clássicos do terror, de livros para lermos no Halloween sem citar Frankenstein, de Mary Shelley. Frankenstein é um livro incrível e ele é bem diferente do que a maioria das pessoas pensa. Eu sei que muitas pessoas já têm alguns estereótipos ali formados sobre Frankenstein, mas eu garanto que ele vai te surpreender, a começar pelo nome do monstro não ser Frankenstein. Eu sei que muita gente acha que é, mas não. De fato, Frankenstein é o nome do cientista. Porém, esse livro traz uma história muito mais ampla, ele reflete sobre a condição humana, bem como a condição dessa criação, da relação entre criador e criatura. Mas é claro que ele também tem uma camada de mistério, uma camada de suspense e não deixa de adentrar aí o universo do terror. Na mesma vibe de Frankenstein, temos também O Médico e o Monstro. Eu gostei mais de Frankenstein, é um livro bem mais profundo, bem mais complexo, também é maior. Frankenstein tem em torno de 250 páginas.
E O Médico e o Monstro tem menos de 100, se eu não me engano, 80. Por isso também é claro que ele não é tão desenvolvido. Mas digamos assim que Frankenstein seria O Médico e o Monstro melhorado. Porém, O Médico e o Monstro, ele pode ser lido também como um conto ou uma novela, conforme teóricos aí dividem as suas opiniões. O fato é que é uma leitura bem agradável também, é uma leitura que te prende, que você senta e lê ele inteiro, ou pelo menos grande parte dele, porque você quer saber o que está acontecendo. A história é de fato muito estranha, e eu fico imaginando naquela época, quando esse livro foi lançado, já que hoje ele é surpreendente, imagina naquele tempo em que essa noção de criador e criatura ainda não era tão difundida. E O Médico e o Monstro é de autoria de Robert Louis Stevenson. E é isso por hoje, essa foi a lista de 10 livros para você ler no Halloween, 10 livros de terror bem insólitos. Espero que vocês tenham gostado, se gostaram não esqueçam de curtir o vídeo e se inscrevam no canal para não perder nada do que eu posto.